Hoje aqui com mais uma live do Alegre-se sobre liberação de espaços físicos. Deixa eu chamar os nossos participantes. Oi, Fada. Oi. Entramos. Cadê a Clarissa? Ó, convidei todo mundo. A Agora Clary sim. vai entrar. Ahora sí, por Ah! fin. Que La lindo. Fada, Clarisbela, que ¿cómo cachos estás? lindos! Me encanta! Qué alegría estar aquí con ustedes hoy. Mira, ves que la liberación sí es posible. Hoy vamos a liberar chakra palabra. Eso, vamos. Vamos lá. Poderoso Vamos tema para conquistar. compartir aquí hoy. Mira lá, Caro Patrus. Então vamos falar um pouco, Roberta, você quer fazer uma entrada sobre como para você o que significa tantos anos aí com o mestre, como já viveu inúmeras liberações em fazendas, em porteiras fechadas, né? Em Exatamente. vários lugares a Roberta já esteve e você pode falar um pouco do seu sentir, como que significa para você, como são as liberações de espaço físico? Você já foi para fazendas, né? Já, o mestre já liberou fazendas, já liberou casas, espaços muito assim. Sabe aqueles lugares que você entra, que você acha lindo, mas às vezes você sente algo, sabe? Uma energia pesada, algo estagnado, algo parado. Então a pessoa e a família está muito envolvida em alguma disputa com relação àquele espaço. E então o mestre, ele tem esse dom, sabe, de trabalhar as nossas energias, elevar a nossa frequência e fazer com que a gente consiga se liberar de todas essas energias que a gente vai plasmando no nosso corpo físico e também nos espaços. O próprio Éden, o portal do mestre, é o maior exemplo, De né, de que espaço liberado, espaço liberado, contínuo. né? Ele era, antes de ser o Éden, lá era um lugar de festa e tudo mais, e o mestre ficou durante mais de 2 anos fazendo a liberação do lugar, e hoje é um lugar incrível de muita cura, de muita paz, e é por isso que ele sempre diz que ele é muito coerente. Aquilo que ele consegue fazer com esse espaço, ele também faz com a gente. Eu sou outro testemunho de liberações incríveis feitas comigo mesma, que a cada imersão, a cada coaching com o mestre, a gente vai liberando muitas memórias, muitas questões Mas inconscientes. libera quê? Amplia um pouco isso. Vamos conversar assim, vamos contextualizar, porque tem muita gente que não sabe, não está no processo e nem sabe que precisa ser liberado, né? A gente, por exemplo, hoje eu sinto os espaços, mas eu passei quase metade da minha vida não sentindo os espaços. Eu ia para os espaços. Tu me entendes, Clarissa? Tu estás entendendo o Estoy português, verdade? Eu entendiendo, ia sí. para os Yo aviso, espaços. yo aviso. Me avisa. Então, Cisfada, essa questão da liberação, ainda bem que a gente tem uma jornalista aqui também que pode nos ajudar com essa comunicação. Como é essa liberação de espaço? Como é estar liberado também? Qual é a sensação dessa liberação? Né? Porque às vezes, por exemplo, eu sinto que eu estou carregada quando eu estou muito agitada, mentalmente agitada, pensando muito, julgando muito, emocionada, né, com as memórias assim a flor da pele, ou eu estou muito no passado, ou eu estou muito no futuro, aí eu sinto que eu preciso ser liberada. Para mim, uma casa que hoje eu sinto, às vezes eu vou nos lugares, eu entro, eu já sinto uma sensação de que parece que eu atravessei um portal. Tem uma sensação, às vezes, de eu não consigo respirar muito, às vezes tem cheiros de passados, de memórias. Na casa da mãe da Clarice, por exemplo, eu entrei e falei, nossa senhora, eu ainda não nasci nesse lugar, não. Eu senti assim, como se estivesse para nascer, sufocada. Que eu não sei se é bem esse sentir assim, de um bebê, mas eu não conseguia respirar. Conta aí, Rô, como você está falando Okay. dessa liberação sua aí?
Então, é exatamente esse trabalho que o mestre faz de liberar energeticamente, né, os espaços e também liberar as pessoas, porque são energias. Eu também, a vida inteira, senti muitas coisas e eu achava aquilo, eu tinha medo, inclusive, das coisas que eu sentia. Quando eu entrei no processo do mestre, ele me levou para um estado de consciência de amor tão profundo, né? Onde eu não eu conseguia me dissociar dessa sensação mais densa, dessas energias que estão muito atadas, né? Nos nossos corpos, né? Por, porque a gente nem imagina, a gente está num plano de terceira dimensão e somos seres divinos, quer dizer, que vem de uma multidimensão completamente distinta dessa que a gente vive, né? Então, assim, eu já Y acompanhei várias liberações de eso dices, espaço. mi bro, es muy poderoso porque finalmente lo que el maestro hace con nosotros, que nos libera todos los días a través de esa frecuencia que alcanzamos en cada inmersión, en cada terapia, donde entramos en ese vacío, ¿no? Eh, Eso mismo es lo que acontece con los espacios y es donde se presenta esa oportunidad como para acceder a toda esa información que ya no debe estar ahí, todas esas emociones, todas esas memorias, todo eso que finalmente empieza a generar un peso que nosotros no somos conscientes muchas veces de que está ahí, porque estamos constantemente en los espacios, Faz así como parte da estamos gente esse constantemente en peso. nuestra personalidad. Entonces, es muy lindo porque estas liberaciones son como volver a ese estado como que, uff, donde entramos en el vacío, donde el maestro nos lleva a estos portales que él abre, donde entra tanta luz, donde somos capaces de soltar tanta información que, que ahí es donde se libera, ¿no? La energía y empiezan a acontecer todos estos regalos que somos testimonios todas a través de nuestros procesos. Mira, todo Entonces, está muy sí, lindo, pero me gustaría las historias chistosas e engraçadas. O sea, temos muitas histórias para compartilhar acá, para dizer se o maestro é real. E assim, cada coisa, uma liberação é como caça-fantasmas, né? Às es vezes, né, real, Fábio? es E real. A a, Roberta Esto no Aranha es tem uma cuento, para contar. A Roberta Aranha tem esto no uma. es não cuento, só eu, sí. todos nós participamos da liberação, né, que foi muito especial. Teve uma liberação na casa do Fulvio, foi bem especial, forte com relação à questão da lareira que não queria acender. Você Por lembra nada. disso, Iá? Eu Né? lembro Nem com muito desse momento. gasolina, Foi não muito. acendia. E Ficamos foi muito meia legal. hora. Uma coisa agora sobre isso que eu achei interessante. Conta aí pra gente. Eu me lembro desse momento, desse dia na liberação da Casa do Fulvio, que foi muito interessante, porque aquele dia foi um movimento muito intenso, muito forte. Foi uma liberação bem, Tem bem forte, né? também. E a gente não conseguia de jeito nenhum acender a lareira da casa. Não acendia, jogou até gasolina, sabe? Jogou gasolina, jogou 5 litros tudo de gasolina e e não. não acendia de jeito nenhum. E aí chegou num determinado momento, já foi a liberação foi acontecendo e as mensagens foram chegando. E no exato momento em que a Clary, lá do outro lado, na Colômbia, fez trouxe a mensagem dela, e a mensagem dela falava sobre fogo, e começou a pegar fogo. Wow, qué lindo. No sabía eso, Sentia. fíjense. Não, eu Ahora também. me Ela estoy lembrou disso. enterando de esse Nem testimonio tan eu. poderoso de Muito lo que legal. son como E foi a canales, fada ¿no? dos ventos que conseguiu pôr fogo lá que foi a Cris. Sim, foram Com mais de 25 minutos. Eu sabia que onde eu não posso, eu posso. Aham. Toda vez que eu sinto que eu não posso, é onde eu tenho que mais estar atenta para poder. Então, foram 25 minutos aí que eu sabia que, para mim, o fogo, dentro dos espaços que o maestro libera, o fogo, a energia do fogo ela é muito poderosa, né? Que seja uma vela, como eu estou aqui com uma velinha, o fogo sempre ajuda nesse processo que o mestre vai liberando os espaços. Então, a gente sempre dá um jeito de fazer um fogo. Na casa da mãe da Clarice, a gente não fez fogo, mas a gente acendeu umas velas aí para poder
Fazer. Mas eu me lembro, Rô, que você tem uma história muito legal, que vocês foram para Mato Grosso, não foi uma coisa assim, porteira fechada. O Messi foi para Mato Grosso e aconteceu mil coisas no caminho e depois vendeu a fazenda, não foi uma coisa, É, uma era uma história? fazenda que tinha uma questão já muito antiga de judicial, né? E o mestre foi nesse lugar, né, num lugar bem distante, com o carro quase quebrou inteiro, não conseguia chegar, e ele foi fazer a liberação na porta da fazenda e Não fez a podia liberação. entrar. E a família não conseguia se entender de jeito nenhum. Eles queriam vender, mas tinham muitas questões judiciais, inclusive. E um mês depois da liberação, a fazenda foi vendida. E não Wow. foi uma só, eu vi duas fazendas que foram vendidas nessa situação, lugares que estavam assim completamente comprometidos energeticamente pelas brigas familiares, e o mestre, com todo o seu amor, foi lá e fez a liberação e conseguiram vender. Eso es muy Então, assim, lindo porque se materializa realmente la magia, ¿no? O sim, muchas que veces nuestra uns nos mente prometem. no integra que lo que está sucediendo, porque obviamente es energía la que se está moviendo y la energía pues obviamente no la vemos con nuestros ojos físicos. Sim, Y muchas veces la mente quiere dudar, quiere decir, no, esto no funciona, esto no hace nada, lo que sea, pero las pruebas existen cuando realmente al liberarse esa energía empiezan a acontecer todos estos movimientos de que las propiedades se venden, de que empiezan a suceder estas cosas que para la mente eran imposibles y ahí está la prueba y es muy bonito ver eso, ¿no? Sí. Clary, sim. Sim. conta pra gente, Clary, assim, por favor, como foi essa decisão sua de fazer a liberação, sabe? Assim, qual foi esse movimento que você fez que te levou? Ese cuento es muy lindo porque aquí la Chris Helen le agradezco mucho a mi hermana, como le digo yo, que ella es un viento que mueve los motores, porque no fue planeado. El maestro estaba cerca de aquí, de esta ciudad donde yo vivo en Colombia, y estaba descansando. Además, ahí está el maestro no descansa finalmente, porque hasta en sus descansos termina haciendo cosas. Eh, y bueno, estábamos muy cerca, él estaba en Cartagena y la Cris, ya yo había averiguado porque yo sentía como esta propiedad estaba cargada energéticamente. Tiene también muchas cosas ahí, rollos familiares, temas. eh, entonces, yo sabía que esto era una tarea que yo debía hacer, pero eso que uno no piensa que cuándo va a ser, o uno cree que miércoles, ahora no tengo presupuesto para esto, o miércoles tal vez no es el buen momento, y la mente empieza a generar toda una cantidad de listas y de razones para esperar y decir, no, no, yo no quiero hacer esto ahora, porque es que, mejor dicho, fui en contra de todo lo que mi mente me estaba enumerando para no hacer esta liberación. Bueno, gracias a mi hermana aquí que me ayudó a integrar lo importante que era. Hablé también con Lau, que me dijo, mi Clar, y acuérdate que hay que valorar mucho la energía, ¿no? Tenemos que ser coherentes con lo que estamos haciendo. Y digamos que ya yo tomé una decisión en mi vida, y es que todo lo que estoy creando en este momento es desde la guía para hacer todo en coherencia con mi energía esencial. Y cómo no hacer este gesto tan importante donde yo estoy valorando mi energía, porque cómo voy yo a proyectarme hacia nuevas cosas que quiero emprender, hacia todo lo nuevo que este ciclo que llevo va a traer, si yo no hago primero lo primero, que es, pucha, liberar esa casa familiar. Entonces, claro, yo tengo mucha conexión, como muchas cuerdas, diría yo, porque no es chévere la conexión, muchas cuerdas que me atan a esa casa, ¿no? Y muchas memorias. Mi mamá trascendió en ese espacio. Eh, Viví allá toda mi infancia, toda mi edad antes de irme a la universidad. O sea, es una casa que lleva con mi familia muchos años. Entonces, tomar esa decisión fue justamente como decir, pucha, priorizo mi energía,
voy con Sim, toda. linda. ¿Cómo voy a hacer? No sé. Ay, iba a usar esa plata para no sé qué otra cosa. No importa, ya veré a ver. Ay, pero es que me tenía que ir a hacer no sé qué. No importa. Primero lo primero. Y así fue como sucedió. Entonces, Que linda. E tem umas histórias la legais historia. aí, né? Umas Y histórias obviamente engraçadas. yo la conté muy bonita, ¿no? Pero duré una semana de tortura porque yo estaba completamente como peleando internamente en si la hago o no la hago, es que no es el buen momento, es que no puedo, es que esto. O sea, y obviamente cuando uno entra en ese estado de no saber, es horrible porque uno... Clare, o som. Então, cortou Ah, ah, é. seu som. Ah, voltou. ya, perdón. Entonces duré como unos 5 días ahí con batallas fuertes, Forte. que hasta la crisis me seguí diciendo cosas. eh, y bueno, finalmente al tomar la decisión descansé sintiendo como esa paz interna de que había tomado la decisión correcta y que finalmente ya eso para mí era como una prueba de que estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, Para ver como sí. é muito conectado nossa energia com a energia da casa, ou a energia que vai ser liberado. Automaticamente, quando decidimos que vamos liberar, a nossa mente se enlouquece, porque são energias que vão ser liberadas de nós também, né? Então começa Miedos, muitas dúvidas, muchos medo, tudo, né? Tudo vai miedos. passar. Yo decía, pucha, mi papá, ¿qué le va a pasar? ¿Qué tal que se muera en la liberación? ¿Qué tal que pase algo, que se explote las tuberías? ¿Qué tal que, o sea, la mente empieza a crear una cantidad de escenarios trágicos que no existen, desde todo eso que se empieza a mover en uno, o sea, la liberación empieza con uno. Yo empecé a liberarme como 5 días antes de que el maestro llegara a Barranquilla con todo ese movimiento que yo estaba sintiendo en mí. Guilherme Entonces, está dizendo aqui que é realmente um descanso tomar essa decisão. Não, a gente descansa, a gente toma a decisão. Depois a gente entra no movimento de que começa um monte de coisas a acontecer, porque tudo é energia. E aí a gente começa a entrar. Isso para mim é que nem quando alguém fala, vou fazer iniciação, ou vou para um retiro. Eu falo, nossa, fica atento. No momento que você aporta, que você faz essa definição energética, financeira, que você determina, né, essa decisão, já o universo já começa a mover energeticamente tudo. E é onde a gente tem que estar muito no vazio mesmo, né? Para falar, cara, vem aqui, vem dúvida, mas vamos que vamos. E foi muito bonita essa liberação do espaço da mãe, que ainda a Cleícia chegou numa dúvida. E agora, libero minha casa ou libero a casa dos meus pais, né? Já começou outra dúvida, né? Já não sabia mais qual liberar. sí, total. Pero finalmente la casa de mis papás era una fuente más, digamos que más fuerte energéticamente que me ataba, ¿no? De memorias y cosas. Y también mi papá, ¿no? Porque qué lindo darle ese regalo a él, porque él vive en esa casa. Y mi papá, pues, él está, tiene sus temas de salud, entonces delicados. Y darle ese regalo a él, pues para mí era también importante para que él estuviera en un espacio más liviano, más sutil, no con tanto peso. Entonces, sí, fueron esas decisiones Agora a como gente tem que fuertes de contar vida. como funciona essa liberação, né? Porque tem gente que deve pensar que o mestre chega com um castiçal, com uma roupa diferente, com laços na cintura, com um livro enorme, né? Com água de sal, Físico, fazendo o assim. A gente tem que acuerdo. contar que a gente está em novos tempos, né? A coisa é quântica. Ahí vemos Tá? otra vez lo poderoso que es esta red que el maestro sostiene en esta comunidad de Juan de la Luz, donde somos canales que nos entregamos al servicio, ¿no? De estas liberaciones también, como podemos estar al servicio de dar mensajes, de entregar nuestra luz para una persona que se dispone, ¿no? Y eso es lo que acontece en estas liberaciones, que es muy bonito porque todas las personas que se disponen a hacer canales dan mensajes donde estando en otro rincón del mundo, cuánticamente nos conectamos gracias a esa conexión que el maestro nos brinda. Y, y nuestras energías están presentes en esos espacios
donde no conocemos muchas veces a las personas, no conocemos los lugares, no conocemos nada, pero desde esa pura disposición de servir como canales, nosotros nos prestamos para esa tarea que es lo que va moviendo esa energía, trayendo esos mensajes tan poderosos y también nosotros recibimos pues ese regalo de liberarnos, ¿no? ¿Cómo? Me caí el son. Ya. Cris, a experiência que você estava contando para gente com a Clarissa também, de quando você chega no lugar, porque tem algumas experiências assim que às vezes as pessoas não entendem um pouco, né? Uma vez a Cris chegou numa fazenda, tinha umas plantas assim perto de uma lareira e ela foi pegando tudo e jogando e a pessoa que é toda organizada, cheia de detalhes, falava não, não pode, não sei o quê, e aí ela vai sentindo como uma fada assim aquilo que ela tem que ir removendo, né? E o que que ela vai tendo que mexer. E às vezes as pessoas se sentem muito chateadas a um primeiro momento, como assim que ela está mexendo na minha casa, né? E o Total, que ela É, imagina, eu já sou uma experiência meio interessante mesmo. E isso é por conta de estar tanto tempo do lado do mestre, né? E ele cada vez mais ser tão precipitada pela sabedoria do mestre, tão precipitada, porque ele vai, o tempo todo ele me acelera quanticamente para que eu possa estar atenta e não deixar que a minha personalidade conduza as experiências. E no momento em que eu tô leve, brincando, celebrando, eu tenho ideias geniais. E eu sou um instrumento só, porque não sou eu, né? O ser de luz, pum, e eu só falo e me movo, porque realmente nada foi planejado, nada planejado. A Clarissa somente, eu falei, olha, eu vou dormir na casa da Clarissa, porque eu adoro a Clarissa, e eu adoro dormir na casa dela, porque ela é uma chefe, até o café dela, básico, 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 é um café de uma bela chefe. Então eu falei, eu vou para casa da Clarissa, viver minha vida lá francesa com a Clarissa, toda feliz. E fui para casa da Clarissa depois da liberação da casa. E eu super me comportei na liberação dos pais da Clarissa, porque a coisa estava feia. Assim, energeticamente, é uma casa de 3 andares. Cara, eu fiquei muito quieta. Muito. Porque, primeiro, porque se sentia muito a energia da mãe dela, que transcendeu faz um ano, mas que ainda não tinha chegado nesse espaço lúdico, mágico, surreal, que é a luz, que é esse vazio eterno. Então, a presença se sentia muito. Uma guerra energética, é um lugar de muitos apegos. A gente vê pela quantidade de objetos e a gente sente as estruturas. É bom começar a sentir. O mestre nos ensina a sentir mesmo, né, nessas conexões diárias. E aí eu fui dormir na casa da Clarissa, super feliz. Mas eu já sei que eu sou um vento e que sem querer, curando muito com essa questão de buscar aceitação, eu acabo movimentando tudo de um lugar que é ser só um instrumento mesmo, é uma extensão da energia do mestre. E aí eu acordei no outro dia, depois da liberação da casa da mãe da Clarissa, e a Clarissa foi levar a filha dela para a escola normal. E aí eu fico sem saber, eu sou um pouco agitada. Eu olhei, a Clarissa trabalha com cristais, é um super canal, e é uma mesa gigante, cheia de cristais. E eu falei, nossa, mas essa mesa não tá muito organizada. E eu não sou organizada, mais ou menos, né? E aí eu olhei e falei, nossa, eu vou dar um jeito nessa mesa da Clarissa, eu vou começar a organizar. E aí eu tô organizando e eu vejo a caixa. E eu conheço aquela caixa, porque a minha mãe passou por essa caixa. A caixa das cinzas da mãe da Clarissa. E eu falei, nossa, a mãe da Clarissa em cima da mesa, na área de trabalho da Clarissa. Aí eu falei, gente, como que a Clarissa vai evoluir com esse ser que já se foi? Isso está contra a energia da expansão. Aí eu falei, nossa, aí eu peguei. E tava dentro da sacolinha ainda por cima, sabe? A sacolinha que entregam das cinzas. Eu falei, gente. Aí eu falei, não, vamos ter que dar um jeito. Aí eu peguei a caixa e fui pra sala. E falei, vou fazer um altarzinho pra mãe dela, né? E tudo isso pensando, cara, tomara que a Clarice não ache que eu sou atrevida. E fui, botei a mãe da Clarissa lá num canto, assim, numa mesinha. Aí eu falei, vou acender uma vela, porque a Clarissa tava cheia de resto de vela. Que ela faz vela, e eu odeio o resto de vela. Falei, tudo tem que queimar até o fim. Eu falei, vou pegar uma vela. E tinha umas flores que voltou da casa da mãe da Clarissa de ontem. Aí eu já peguei as flores, coloquei do lado e montei um altar lá.
Aí eu tô lá organizando as coisas e aí eu já fico, né, já numa outra vibe, olhando tudo assim. Aí eu tô andando ali pela sala e vejo um bonequinho com um chifre vermelho pendurado numa parede. Eu falei, gente, tem um demônio nessa casa. Eu não sei o que que era. Eu só sei que eu mostro pro mestre, mestre, ajuda, ajuda, que é isso? Né? Um bonequinho com um chifre, mas assim, um demôniozinho. Aí eu falei, bom, pode ser cultural, pode ser barranquilleiro, pode ser da costa. Pode ser o que for, mas eu não senti, assim, eu falei, bom, eu vou tirar esse boneco pendurado da parede aqui e mandei uma foto pro mestre, falei, mestre, eu tô assustada. Aí meu olho já começa a se mexer. Aí eu olho para baixo e vejo uma caveira dourada. Aí eu falei, gente, uma caveira! Aí eu falei, não, a gente já não. Eu falei assim, eu sei que as pessoas falam que a caveira é um ato muito nobre, que mostra que no final a gente é só osso, né? Que nada, que não tem imagem. Existe uma Somos nobreza iguais. na caveira, né? Aí, mas nesse momento eu não senti que a caveira era De da mi paz, assim. Eu falei, gente, ex marido, vamos ¿no? tirar essa Peor. caveira. Hã? E De mi aí, ex depois marido, peor. é do ex-marido. Isso eu já nem sabia, mas eu imaginei. Mas eu falei, bom, né, nesse lugar eu não vou entrar. Eu só botei num cantinho. Quando eu tiro a caveira, eu vejo uma garrafa vazia de vinho. Eu falei, ah, um feitiço! Eu falei, gente, tem um feitiço nessa casa. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso avisar o mestre. A gente liberou a casa da mãe dele e agora tá aqui. E assim, bem no cantinho, assim. E era um lugar que eu não gostava. Eu olhava para aquele estante, assim, um lugar meio com uma estátua do Buda, umas coisas assim. Não sei, não ressoava nada, nem meditativo, sabe? Nunca ressoou, mas enfim. Eu fico de olho na minha personalidade e tal, não ia me atrever a dar opinião. Mas na hora que eu vi a garrafa, e aí eu levanto, tiro a garrafa, tá o quadro das filhas dela, um porta-retrato. Eu falei, gente, é macumba, é feitiço. Caveira, garrafa vazia, o quadro das meninas aqui. Eu falei, gente, eu tenho que ajudar a Clarissa. Aí eu entrei no espírito. Falei, vamos mudar tudo isso. E o mestre não me atendia. E eu mandando foto, mestre, mestre. Aí eu vi um sofá, eu falei, não, essa energia tá parada. Aí eu peguei o sofá, arrastei o sofá. Falei, vamos mudar tudo na casa da Clarissa. E peguei, sentei no chão e levei o sofá para ficar mais confortável a sala de trabalho dela. Porque eu falei, esse sofá, ninguém deita nesse sofá. É um sofá que está de costa para a porta de entrada. Eu falei, não, sofá de costa para a porta de entrada, não. Isso, claro, não é dessa forma a liberação, é muito mais profundo. Porém, existia uma sensação de que tinha tudo parado na casa da Clarissa. Eu nunca nem olhei, eu amo a casa da Clarissa, porque eu amo a Clarissa. Eu nunca nem pensei no que é, o que não é, que é bonito, é feio. Mas eu comecei a sentir que tinha muita coisa. Aí eu vi um móvel lá, eu falei, nossa, esse móvel é bonito. Aí eu sento assim, tem muitos livros. Aí tinha várias coisas, tudo empoeirado. Eu falei, gente, a casa da Clarissa tá suja. Não, vamos tirar. Aí comecei a tirar todos os móveis. Falei, não, essa casa tá suja. Eram muitos livros, muitos livros, muitos. E aí eram uns livros que eu falava assim, nossa, não, não. Aí eu peguei, vou separar tudo. E vi que era um livro, um móvel lindo, transparente. Eu falei, gente, quanta coisa tá aqui, né? Vamos mexer nisso. Bom, enfim, eu mexi na casa da Clarice em menos de, sei lá, quanto tempo a Clarissa demorou para chegar? 40 minutos? Como 30 E aí eu cortei minutos. meu pé. Eu não sentia nada, eu só ia movendo tudo, sabe? Aí Gente, yo deixei o abro la altarzinho. puerta de mi casa, abro la puerta, meto mis llaves y entro en casa y yo veo todo patas para arriba. Yo digo, pues, pucha, pero ¿qué pasó? Y la Cris me hace, es que no te importa, ¿verdad? Y yo, "Eh, no". Y claro, me fue mostrando todo, pucha, y yo no sé cómo sacó la fuerza esta fada, se lo juro, porque ese sofá pesa. La mesa que ella movió, o sea, todo lo que ella sacó la fuerza cuando estaba en ese modo de huracán que estaba moviendo la energía de mi apartamento, no sé cómo hizo para moverla, porque eran muebles pesados. No te digo que se cortó el pie y todo, le veo la uña con sangre. Yo, Cris, te cortaste. No se había dado ni Não cuenta. sentia ¿Cómo estaría la nada. adrenalina ahí del momento, Não, eu pucha? estava, vamos, Clarissa. E aí eu via santos todos assim, Clarissa, que é isso de minha abuela? Clarissa, que é isso? Não, eu comprei na França. Clarissa, que é isso? Não. Eu falei, Clarissa, é muita coisa, é muito apego, é muito passado. Pelo amor de Deus, como a gente vai fazer para fazer novas mudanças? E aí foi muito bonito, porque aí a Clarissa foi se observando, né? E observando a sua resistência
E aí foi que ela dando conta de como estava movendo, desde a mãe dela, foi movendo essa energia para a própria casa dela e para ela mesma. Así, así es, total. Me di cuenta que obviamente yo a una escala mucho menor, porque la casa de mi mamá sí es una cosa loca, todo lo que hay, eh, pero yo también tengo esa energía de mi genética de generar estancamientos con objetos, ¿saben? Con los libros, sobre todo, tengo ahí en la puerta como 20 libros de astrología, tengo como 20, o sea, libros de arte que ya yo no uso, cosas que están ahí como porque están. Entonces, es una energía de como que uno no se da ni cuenta de lo que ya usa o no usa, lo que necesita o no necesita, sino que es como que permanece, una energía de permanecer en el tiempo. Y eso es estancamiento. Sim. Entonces, fue muy bonito porque, claro, la Cris duró toda la mañana moviendo, botamos de todo, o sea, botamos todas las cosas que mi ex marido, bueno, no todas porque todavía hay que había dejado aquí, eh, muchas cosas viejas que ya, o sea, no tenían uso de nada, sino que yo no había sacado la fuerza para sacar. Pero miren qué bonito este movimiento porque fue como una extensión Sim, a liberação que você deu de de la presente para seu pai, liberación no de fim la te casa liberou, de mi né? papá. Terminé yo recibiendo en mi propia casa Sim, también esse regalo a través de la Cris como canal. sim. Que É lindo. Sim, diferente, é claro, que mover móveis não move Obvio, o obvio. morto, né? Os Es una mortos que ficam, eles liberación, ficam. pero si estaba ese movimiento que todavía, que el maestro había iniciado en la casa, que se extendió hasta mi casa. sim. Y, Porque, y porque tinha muito a ver com uma energia de apegos, né, Fada? Que tava em você também, tipo, e aí veio esse convite para você mover, olhar para isso. exacto, E exacto. agora ela tem que sacar toda a Y fue força, muy porque ela tem lindo uma ver lista de ese tarefas, patrón, né? ¿no? Tengo muchas tareas, tengo muchas tareas en esa casa y voy a hacerlas porque si no hacemos la tarea eh, que nos llega a través de estos mensajes en la liberación, pues no estamos Não passa completando nada. el regalo que es esa liberación. Entonces, E é era uma que realmente liberação que sentimos, dura umas 4 horas, né? Com os canais, dando mensagens maravilhosas dos seres de Sim. luz. E isso depois é tudo compilado, né? Como um livro, para você poder ir pondo em ação toda essa. Só, só para a gente esclarecer, né, para quem não conhece como funciona, que os canais de luz dentro do processo do mestre vão recebendo essas informações, né, passa por eles essas informações, e aí depois que acaba a liberação, que dura esse período aí de umas 4 horas, quem fez a liberação do espaço fica com uma lista enorme de tarefas para realizar, porque eles vão dando realmente tarefas, às vezes coisas de mover coisas de lugar, de desfazer de coisas, ou de colocar coisas no espaço, trazer plantas, trazer cor. Então tem toda essa orientação de como realmente mover a energia desse lugar, né? sí, E son são tarefas de informaciones muchas vibrações veces muy altas, né? detalladas. ¿Cómo? São tarefas de uma vibração alta, porque, por exemplo, eu já fui de várias religiões nessa vida, né? Eu já testei de tudo. E aí, em alguns lugares que a tarefa é matar galinha na sexta-feira, enfim, fazer alguns trabalhos extras por aí. Mas, assim, no caso da liberação e o espaço físico do Mestre Roar, é muito legal ver os canais, que são pessoas que nem conhecem a casa, não precisa, né? A gente entra numa frequência e está muito conectado com os elementais da natureza, está muito conectado com a frequência da nossa mente, de como a gente tem que fazer um trabalho muito profundo, né, em como a gente pensa, atua, manifesta a nossa energia nos espaços, as tristezas, os apegos, porque eu me lembro de um caso que um senhor caiu no banheiro na casa dele e o maestro falou: essa casa precisa ser liberada. E o senhor falou assim: nossa, mas eu comprei nos jardins, enfim, essa casa. E aí ele falou: não, antes de você
comprar esse apartamento, a moça se separou do marido, chorou muito nesse banheiro. Tem muita tristeza, ela plasmou muita energia aqui, né? Então tem que ser uma limpeza mais profunda. E uma frequência de muito amor, né? Não é uma oração mental, né? Não é um pedido de desespero emocional. É uma frequência muito conectada com a consciência que o mestre Juan de la Luz traz em sua essência, em sua missão, e essa frequência permite que nós, enquanto canais, entremos nesse túnel e trazemos essa informação perfeita para o lugar, para o espaço, para a história de vida. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme, o último filme do Tom Hanks, chama Here, aqui. Não. Esse Não. filme é muito interessante, vale muito a ver, né? Claro, eu estava lendo agora a crítica do filme, e o filme está baseado no apego da família. É um filme que mostra uma mesma casa, tudo o que aconteceu por séculos, ao longo do tempo. E aí mostra toda uma transformação. Se as pessoas pudessem ter uma leitura mais profunda desse filme, é o que o mestre faz. Tudo é energia. Então, as casas, elas vêm de histórias, de histórias, de histórias, de histórias. E nós, por correspondências a essas histórias, a tudo que traz dos nossos ancestrais, a gente compra o lugar, a gente aluga a casa, a gente se Não identifica. só a casa, né? O terreno onde a casa foi construída, né? Exato, o A história espaço. que passou naquele lugar. E Lo aí a hemos gente... visto como equipo cuando acompañamos al maestro en las liberaciones, muchas veces de terrenos, cómo están cargados de información Sim, ancestral, todo, todo lo que ha acontecido en esa Os índios tierra. estão lá, né, pedindo acordos de paz, eles morreram e não morreram, se sentem donos da terra, tem muita dor, e a gente é tão inconsciente que a gente não sabe que às vezes os nossos nervos também estão relacionados a essas energias que a gente se correspondeu ao comprar um terreno, ao alugar uma casa, enfim. exatamente. Sí. Sim, total. Nossa, que E é muito, experiência. e é muito bacana também, acho que da gente comentar de como quando. Porque esses momentos de liberações no processo são momentos muito especiais em que todas as pessoas que participam do processo têm essa oportunidade de servir como um canal de luz, Sejam mesmo não, certificados, né? mesmo não sendo certificada. E como esse momento é um momento em que a pessoa está ali se colocando, né, se predispondo a servir como esse canal para receber deixar passar essa luz, essa informação, e como isso libera a pessoa também, né? A própria pessoa, depois que ela transmite essa mensagem, ela sente assim, ela sente essa leveza, ela recebe essa energia por esse ato de amor que foi entregue para o outro. Então, é uma liberação total mesmo. Libera a casa, libera a pessoa, libera todo mundo. Sí, E é muy muito poderoso, distinto da ¿verdad? mediunidade, né? Porque a Roberta Aranha, ela até pode falar ainda melhor sobre isso, que eu amo a Roberta Aranha falando, porque não é um estado mediúnico que nós entramos, não é um transe, não. Fala aí, Rô. Porque dentro assim, quando a gente, ai, nossa, Presidente Margarida, eu recebi uma informação de que quando você está recebendo, né, uma entidade, né, de alguma maneira você está emprestando o seu corpo para que essa entidade fale através de você. E essa entidade, muitas vezes, ela não está na luz, né? Ela pode ser uma pessoa muito incrível, maravilhosa, tal, mas não está num plano divino de consciência, está num plano astral, está num plano mais denso. E essa energia, ela acaba retirando de você a tua energia vital, que você está num corpo físico, né? Você é um desses seres que está aqui, que nasceu aqui e que está numa escala aí de evolução para poder estar transitando nesse plano. Quando o mestre nos sobe na luz e a gente vai ser um canal de luz, ser um canal de luz não é uma mediunidade, não é como uma mediunidade, é uma evolução da mediunidade. É quando você consegue simplesmente trazer a informação também somada a toda a tua trajetória espiritual, junto com essa unidade que você é em essência. Então, você está contribuindo para que essa informação divina desça aqui, sem que você tenha que
sair do seu corpo ou emprestar o seu corpo para que um ser ou uma Tomar entidade alguma coisa. tomar alguma Aham. coisa fale através de você. Então, essa energia por si, que é uma energia de criação divina, ela te libera também de toda essa mistura que a gente acaba fazendo energética. E é por isso que muitas vezes tem pessoas que às vezes fazem. Uma vez tinha uma pessoa que fez uma tatuagem de um Jesus no braço. E aí o mestre até falou, esse menino fez essa tatuagem porque ele tem uma entidade tão feia do lado dele que sem querer, ele pôs o Jesus ali para se proteger dessa entidade que o persegue. Então, a gente Mas que não não. sabe, né? Como a gente no mundo está o tempo todo sendo, convivendo, né, com vários níveis de seres que a gente não consegue ver. Essa é a diferença nossa do Messi. O Messi tem o dom da visualização, né? Ele tem Eu não tenho. não, mais que dom, ele tem a glândula pineal escancarada, né? Exatamente. Aberta. Né? Então, ele sente. E sente O também mestre já quando está a lá, gente na está. multidimensionalidade. E sente quando a gente está muito misturado também. Então, ser um canal para mim foi uma libertação, porque eu tinha pavor, porque minha família toda era espírita, da minha mãe, meu pai, família católica. E aí todo mundo sempre falava: você é médium, você tem que não sei o quê. Quando eu ia nesses lugares, todo mundo queria que eu fosse a mãe de santo, que eu trabalhasse, que eu desenvolvesse. E eu sempre fugia, eu não sabia por que eu fugia, eu tinha medo. E como mestre foi totalmente diferente, porque eu já tinha sentido, né, esses seres querendo entrar no meu corpo, e com o mestre eu nunca precisei que nenhum ser entrasse no meu corpo. Eu sou um canal apenas, né? Eu tenho consciência o tempo todo e eu sei que é uma outra frequência totalmente diferente. Que linda fada. Es de eso, ¿no? Es la frecuencia. É a Ela- Porque el maestro frequência. cuando nos lleva al vacío, nosotros estamos en una frecuencia elevada que normalmente en este cuerpo físico no podríamos acceder por la De densidad que jeito está, ¿no? nenhum. Entonces, Mas olha obviamente que en as nuestro nivel frequências, energético estamos blindados de todas Aham. esas entidades, de mas as esas energías que no frequências provienen del baixas, amor. Clary, as ¿Cómo? frequências baixas, elas estão aí a tempo todo. As frequências Sí. baixas, as frequências baixas, é nesse estado mental que estamos. Então, um dia eu fui uma casa uma das casas mais lindas que eu já fui na beira do mar, com o mestre, a gente só foi para descansar. Nossa, quando eu entrei nessa casa, eu já senti algo estranho. Eu falei, que estranho, né? E aí, quando você bota a mão aqui, aí você fica cheio de ciricutico. E a gente foi para descansar. E era uma sensação muito estranha. E aí o mestre falou assim: atentos todos com as suas próprias mentes. Existe um ser nessa casa, que é um indígena, que ele se sente dono dessa casa. As pessoas vêm aqui, a energia é de briga, porque as pessoas acabam brigando e não ficam muito na casa e a casa é dele. E eu falei, mas mestre, você vai fazer alguma coisa? Ele falou, não, eu nunca posso tocar na energia de ninguém. Se as pessoas que são os donos dessa casa não quiserem fazer uma liberação, eu não posso negociar com esse indígena, né, um acordo de paz para ele poder subir para a luz. Essa é uma correspondência das pessoas que compraram a casa e esse ser está aí e ele se sente dono da casa. Então, o que vocês precisam estar atentos é com essas sensações de ficar irritado, brigar com alguém, porque é uma casa que sempre traz discórdia. Olha só que forte, né? Às vezes a gente é simplesmente. Isso é o experimento da experiência, né? Que Não é a lindo gente que isso. cria, a gente está tão ruim, a gente vira um experimento da experiência, né? Dessa delicadeza do mestre, né? Porque é isso que a gente não alcança ter a consciência, até com a gente mesmo, né? Se a gente não está pronto ainda, ou com o nosso coração repleto de amor para a gente enfrentar essa obscuridade toda, o trabalho não evolui, né? Então ele fala isso, a importância de não tocar a energia do outro, né? E as pessoas acham que tem que ir lá fazer saravá, tira, limpa, e não é assim, né? Porque quando você está fazendo isso, você está pegando tudo isso para você, porque você nem sabe, nem se dá conta do que você está de como e o porquê, né? De que aquela situação ali está acontecendo dentro daquele espaço ou com aquela pessoa, né? Y es lindo también porque uno se vuelve partícipe de esa liberación al acceder a ella, ¿no? Y al pedir la guía y al tenerla, al recibir, ¿no? Así como cuando tenemos las tareas
que hay que hacer en la casa, Sim, las tenemos que hacer. Porque es que es la misma energía de uno, por lo menos así me he sentido con el caso de la casa de mis papás, que yo soy la que me tengo que mover ahí, yo soy la que tengo que poner la acción, yo soy la que tengo que activar toda esa energía, no llamar a alguien a que lo haga o decirle, no, la que lo tengo que hacer soy yo porque eso hace parte de eso que tú estás diciendo, amigo, que es como que la energía que lo liga a uno a estos espacios, uno mismo es el que tiene que tomar como la responsabilidad de sim. cortarla o de cambiarla. Entonces, sí, es muy poderoso eso. É, tem que ter a vontade, né, do ser em querer transcender aquilo, né? Senão, Não dá para terceirizar essas Bueno, tarefas, né? no. Não dá para terceirizar. E é isso que o mestre fala, né? Às Yo vezes a quisiera llamar gente. a alguien que viniera con un camión y se llevara todo. É um produto interessante esse, sabe? Venha realizar as minhas Only wonder, tarefas. John, por favor, llévense todo. Pero no, voy a hacerlo, pero me toca entrar a mí, clasificar, donar, ver qué puedo también vender, en fin, toda una tarea ahí. Mas sim, pensa só, porque se a gente. É o que o mestre é o trabalho do mestre, né? Ele mostra o tempo todo como a gente traz essa ancestralidade, esse DNA dos nossos pais, e a gente faz tudo diferente, achando que a gente vai ser diferente dos pais, né? E no fundo, toda essa energia está dentro da gente, e inconscientemente a gente está carregando e manifestando sim ou sim. Entender é uma coisa, transcender é outra, né? total. Ascender, então, que dirá? Eu acho que é o máximo. Eu adoraria liberar a casa do meu pai, se ele tivesse essa gentileza de dizer sim. Eu achei o máximo você tomar essa decisão de liberar a casa do seu pai, porque é uma própria liberação para a gente, né? É um ato de gratidão. Para mim é um ato de amor, É né? um ato A de gente fazer amor. isso. Eu acho que é um ato de amor e também vejo assim como um passo nesse processo que a gente tem de cura também, né, com os nossos pais. E isso também foi bem bonito, Clary. A nossa Parabéns. ancestralidade, né? Que lindo, né? Tomar essa. E ele aceitar também, né? Que foi mais bonito ainda. Ele abriu o coração para receber essa liberação dentro dessa casa. Sim, Sim. Sí, está porque se muy não lindo. aceitasse, o mestre nem chegaria, porque energeticamente seria uma luta muito impeditiva. Total. Exatamente. Também tem isso. E Boa, foi Rô. tão Ó, a louco que Miriam tá quando falando aqui, ó. não está aparecendo para mim as pessoas que estão falando. A Miriam tá falando assim, es verdad, es uno mismo que debe hacer la tarea porque uno mismo siente hasta lo que se ha estancado cuando uno revisa cajón por cajón. É Dale, verdade. Clarissa, caixa por caixa, carrão por carrão. Piso Vai que é por tua. piso. São 3 andares, é muita Uau! coisa, é muita coisa. E eles são educadores, então assim, tem muito livro, tem quadros, tem, Muy tem festas. académico, está Gente, mucho tem libro, muita mucha coisa. cosa. A minha mãe transcendeu, era um apartamento de um quarto, mas tinha tanta coisa, tanta coisa. E eu falava assim, mestre, mas o que você acha de eu guardar isso? Ele falava assim, faça o que quiser, toda essa energia. Queres carregar essa energia? Continue, é tua eleição. Eu disse, não, já. Porque o maestro permite que uno seja, né? Que uno Me sea, acabo de não sei a acordar de un tradução. ejemplo de eso, mi Cris, y fue, ¿te acuerdas de esa virgen que estaba ahí? Era una virgen que era súper linda porque era como una lámpara y era toda quiche, me parecía chéverísima, la había comprado en Essa Marsella, en un cá, anticuario, cheia de conchas, uma coisa con gigante, assim, unas super, uma conchas, porque era como la virgem. virgen de los marinos y tal, y salía como la ciudad de Marsella atrás, o sea, toda Sim, una historia super, super mágica assim, exato. en mi mente y en mis apegos de mi vida pasada. Y la Cris quería botarme mi virgen y yo le dije, no, esa virgen me gusta mucho. Entonces la puso, ok, dijo, la voy a poner en la cocina. Entonces yo, bueno, ok, la puse en la cocina y bueno, listo, quedó la virgen Sim, a y yo la veía ahí, proteção. pero Bom, vamos pôr aí de proteção. sí, sí, sí. Al día siguiente, Fada, yo llego por la noche y encuentro la Virgen que se había caído y se había roto y ya quedó vuelta a nada, lista para que yo botara la basura.
a Virgem já Do nada. se liberou Yo também. traté de pegarme ahí una cosita y mira, ¡pam! Y ahí es afuera, mostré la foto del maestro y eso fue lo que me Sim, porque dijo. Fuera las acumulamos. energías viejas, sí, acumulábamos, así como las memorias, los apegos a las cosas materiales también se extienden ahí. Sim. Entonces, sí, ese fue otro ejemplo muy bonito como de ver como que pilas, hay que ser coherentes, ¿no? No podemos estar aquí queriendo seguir apegados energéticamente a los objetos cuando estamos tratando de ser más livianos y vivir en este plano sin tanta información que nos pesa, ¿no? La Que lindo. crença é la crença, não? É isso mesmo. Eu tive um namorado que morreu. E quando antes, ele antes de morrer, imagine, ele morreu, ele nem avisou que ia morrer, mas enfim. Ele morreu e eu coloquei um anel. Eu fui pro Nordeste e aí eu tava super enlutada e eu coloquei um anel de coco. E é porque ele tinha acabado de me pedir em casamento, então a gente ia casar supostamente com 21 anos. E aí eu botei esse anel de coco e eu falei que era o símbolo do nosso casamento. Imagine, com 21 anos, naquela hora, assim, viver o luto era o máximo, né? Porque você tá com 21 anos, você tá sofrendo, é cool sofrer em algum momento. E aí eu tava nesse sofrimento, botei esse anel e fiquei quase um ano com esse anel. E eu achava que esse era o anel da nossa união e que estava aí simbolizado. Um anel, um dia, do nada, esse anel assim fez pá, estraçalhou do meu dedo, assim, mas assim, virou do nada, assim, não fez nada, não bati, ele fez assim. Aí eu olhei, eu falei, naquela época eu não tinha toda essa consciência, mas eu tinha já uma consciência, né? E aí eu falei, nossa, é isso, né? Não, não tem que estar aqui, sabe? Isso é uma prisão, né? E às vezes a gente faz isso, né? A pessoa morre, a gente coloca aliança, e aí a gente não sabe o quanto é mais profundo essa ensinança, o ensinamento que o mestre quer nos dizer, que eu acho que fica para uma outra parte a gente falar que sim, tudo é energia. Não é uma Todo palavra, es energía, é uma energia. todo es energía. E trazer essa, eu acho que essa palavra, assim, eu sou apaixonada por essa palavra, consciência, né? Então, tipo, a gente cada vez mais trazer essa consciência que o mestre nos convida, essa autoobservação que ele nos convida sempre a ter, para ter esse ganho de consciência, de como realmente, tipo, os espaços, eles são energia e a gente se corresponde com eles nessa energia, e de como a gente pode estar mais atentos cada vez mais com relação a essa energia, né? E como a gente pode trazer essa consciência para essa relação com os espaços também. É verdade. Perfeito, Que perfeito. lindo. É um ato de amor com nossos espaços, né? Ato de amor. Total. E não tem dinheiro que seja mais valioso do que a consciência do amor, que a gente é só um instrumento quando a gente aluga uma casa, compra uma casa, de que a gente tem uma conexão energética com esse lugar. E é muito lindo liberar seres que ficaram presos aí, quando chega o amor de uma mestra, anunciando que é um novo tempo, novos movimentos, nova consciência, saber que esses seres se vão e a gente foi um instrumento para eles E irem às para vezes luz. não é uma liberação, né? Às vezes são mais liberações, porque às vezes é muita coisa que está ali naquele lugar, sabe? E o mestre mesmo, na época do Éden, quando ele liberou, ele falou, foram 2 anos fazendo liberações, né? Eu vejo quando ele vem também para o Brasil fazer as liberações, que vão ser 12, né, nos espaços, para poder São ali 12 trabalhar em o cada mental, lugar, né? cada lugar. A É. Miriam mesmo, né, fez 2 liberações no apartamento, né? Acho que foi a Miriam, não lembro. Mas, enfim, as pessoas, às vezes, é porque às vezes o mestre vai, faz a liberação, mas a pessoa que é o dono, por exemplo, não faz a tarefa, não faz as limpezas, não trabalha também a sua própria energia, você acaba carregando para dentro daquele ambiente de novo toda uma história e permitindo que aquele ambiente se contamine novamente, né? Então, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que ser muito coerente com essa energia e poder ter a consciência da nossa consciência também, como é que ela anda, né? Se a gente está inconsciente naquele momento, ou se a gente está realmente fazendo a tarefa e pondo em prática tudo aquilo que a gente recebe, que é uma informação extremamente profunda.
Não Sí. é igual, não é igual, tipo, pintar uma parede, você pinta uma parede e vai ficar o resto da vida da mesma Exato. cor. Não é assim, né? Tipo, fiz E uma a liberação tarefa é da pra pessoa. liberar. A tarefa não adianta você querer terceirizar a tarefa, né? Alguém vai fazer para mim. Não, é você que tem que fazer. Así es. Así Clary, es. amei. Obrigada, viu? A Clary tá mandando bem no Gracias a português, hein? Pra você usted. participando do Alegre-se, Clary. Con español Oficialmente, y todo, entendí todo bien y me encantó estar aquí. Que linda. Muito eu amei. A obrigada. vibração muda, né? A gente, eu curei aqui, é cura em tempo real. Muito obrigada, meninas. Foi muito bom Obrigada, poder obrigada. voltar esse aquecimento aí. Aquele aqui, mas aí vamos. Tchau, Tchau. obrigada. Chao. Besos.